Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero pedir desculpas, tá bom? Se infelizmente chegar para vocês esse vídeo de dia, é porque eu gravei à noite e infelizmente eu só pude postar no outro dia. Pessoal, meu nome é Ronilson, tá bom? Eu sou professor de matemática de vocês. Na quarta-feira a gente iniciou um assunto relacionado a conjuntos. E a gente fez uma breve explanação de como se representa um conjunto, a ideia de intervalo, como eu posso representar um conjunto do diagrama de Venn para a sua representação entre chaves, né? Eu mostrei até para vocês também a questão do intervalo, né? Retomar o número que está mais próximo do menor número, do menor elemento que esteja no conjunto, tá certo? E pelo número que é o maior elemento do conjunto, tá bom? Eu fiz essa demonstração para vocês. E eu vou representar novamente, eu vou fazer essa apresentação dessa aula, porque na aula anterior teve alguns problemas técnicos relacionados à questão do áudio dos alunos que eu não estava conseguindo escutar, não estava chegando para mim as dúvidas, né? E assim ficava complicado, né? Isso eu estava explicando, o aluno não estava entendendo, eu não tinha esse feedback. Mas enfim, eu estou postando um vídeo agora, ok, pessoal? Estou postando nos grupos, também vou postar no meu canal Rony Física Mate no YouTube. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, vocês podem mandar alguma mensagem e tal, tá certo? Que a gente vai trabalhar, vamos fazer atividade. Possivelmente na próxima aula, quarta-feira, eu vou postar um exercício e também o guia de aprendizagem para vocês tomarem como base que vai ser trabalhado nesse primeiro bimestre, ok? Então, a princípio, eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom, na gravação, e eu vou postar esse vídeo o mais breve possível, ok, pessoal? Vou postar esse vídeo aqui o mais breve possível com vocês. E, enfim, tá bom? Vamos conversar. Vamos começar. Então, pessoal, olha só. Na aula anterior, a gente tinha dado início, ok? Falado sobre a questão de representações, tá bom? Representações de conjuntos ou dos conjuntos, tanto faz, assim como você queira falar, tá bom? A representação de conjuntos, ok? Agora, pessoal, nós vimos que os conjuntos, eles podem ser representados de várias formas, não é isso? Mas os mais conhecidos, né, os que mais se aplicam, é o diagrama de Venn, diagrama de Venn-Euler, tá bom? Se escreve Euler, né? Mas na realidade esse camarada é alemão, se pronuncia Venn-Euler, ok? Tem a representação do diagrama de Venn-Euler e tem a representação entre chaves, né? Assim, representação entre chaves. Certo, pessoal? Agora vejam, pessoal. Eu coloquei um exemplo, só reforçando, um exemplo que é sempre bom a gente conhecer como a gente faz algumas transformações de uma representação para outra. E a gente até colocou um exemplo, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar um conjunto. Conjunto A é representado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Nós estamos vendo que aqui eu tenho uma representação do conjunto A pelo diagrama de Venn. Né? Diagrama de Venn-Euler. Ok? Diagrama de Venn-Euler. E digamos que eu quero representar esse mesmo conjunto, certo? Entre chaves. O que é que eu faço, pessoal? Só relembrando.
né, que isso aqui já foi explicado na outra aula. E também já foi explicado a ideia de conjunto, que conjunto nada mais é do que uma seleção de elementos, né? Esses elementos podem ser os mais variáveis possíveis, pode ser números, pode ser letras, pode ser objetos, enfim. Né? Essa seleção, né? Esse universo, né? Que no caso é o conjunto é um universo que ali está agrupado vários elementos. Esses elementos podem ser números, podem ser objetos, podem ser letras, enfim. Tem uma variedade, né, de coisas que a gente pode atribuir como elemento de um conjunto. Mas nesse caso, como a gente está estudando matemática, a gente vai trabalhar muito com números. Os elementos, no caso, para a gente vai ser números, tá bom? Então, só voltando aqui à ideia, eu quero representar esse conjunto que está num formato, na representação do diagrama de Venn-Euler, uma representação de chaves. Então, o que é que eu faço, pessoal? Ó, sempre eu vou começar colocando aqui, ó, representação entre chaves agora, tá bom? Eu estou passando da representação do diagrama de Venn-Euler para a representação do diagrama entre chaves. Então, o que é que eu faço? Primeiro, vou colocar o A, tá bom? Coloco igual, coloco as chaves aqui, ó, certo? E faço o seguinte, primeiramente, pessoal, esses elementos aqui para mim, é sempre bom a gente tomar esse conceito aqui, eu não sei se vocês viram lá no fundamental, que sempre há uma representação algébrica para esses elementos, principalmente quando a gente fala que esses elementos pertencem aos reais, certo? Então, ó, esses elementos aqui, a gente chama todos eles de elemento X, tá bom? Esses elementos para mim aqui é um X qualquer, tá bom? Então, para eu representar esses elementos que estão aqui entre chaves, então para mim, ele vai ser o X. Esses elementos aqui são X. Só que esse X aqui, né? Esse X aqui, ele pertence a um conjunto, tá bom? Ele pertence a um conjunto. Então, pessoal, qual é o conjunto que a gente está trabalhando aqui? Mais à frente eu vou mostrar para vocês que esses números, eles são reais, tanto os números positivos como negativos, como as frações, como as dízimas periódicas, não periódicas, os números irracionais, tá bom? Todos eles são números reais, né? Mas para a gente agora, não estamos vendo essa ideia mais detalhada de números reais, então bote sempre na cabeça que qualquer número que estiver dentro de um conjunto, ele pertence a um conjunto dos reais, tá bom? No futuro eu vou mostrar para vocês. Mas nesse primeiro passo, você pode colocar assim, ó, esse elemento X pertence ao conjunto. Quem é o conjunto aqui que a gente está trabalhando? Ele pertence, esses elementos X pertencem ao conjunto A, certo? Eles pertencem ao conjunto A. Aí depois vem que? Tal que, ok, pessoal? Tal que. Agora vem a história do intervalo. Pessoal, esses elementos X, eles vão estar definidos no intervalo. E esse intervalo, pessoal, vai ser quem? Você vai observar aqui qual é o menor número que vem antes do 1. É quem? O zero, pessoal. O zero é o menor número que vem próximo do 1, é o zero. Então, esse x aqui ele vai estar delimitado, ele vai estar no intervalo de zero, né? Como menor. E como maior, pessoal? Qual é o próximo número que está perto do 5, que é maior do que o 5? Vale a pena salientar, né? No 1 aqui você vai ver quem é menor do que o 1, porque o 1 é o menor elemento. E agora você vai olhar para o elemento aqui, para os elementos que estão em x, e ver qual é o maior número. Qual é o maior número? É o 5. E qual é o maior número que está depois do 5? É quem? Ora, é o 6. Tá bom? Então, ó, esses elementos aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, eles estão no intervalo entre 0, né, como menor, e 6. Certo? Agora, pessoal, só que tem o seguinte, ó. A gente vai ter que colocar o sinal de menor ou maior, né? Isso. Agora, lá vem aquela velha historinha. Professor, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu vou saber quem é menor e quem é maior? Pessoal, lembrem-se, o sinalzinho vai estar sempre fechado para um número menor.
Nesse caso aqui, ó, de 1 até 5 não são os elementos x, e todos esses números aqui, que são o x, não é maior do que zero, então, ó, x é maior do que zero. Então, o sinal vai estar aberto para onde? Para o x e fechado para o zero, ok? E agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses números aqui, que são o x, não são menores do que 6? Agora já é o contrário. O sinalzinho vai estar aberto para o 6 e fechado para o x, pronto. Você acabou de representar esse conjunto aqui de uma forma algébrica e entre chaves, tá bom? X pertence ao conjunto A, tá ok. X, os elementos X, né? Todos esses elementos aqui, ó, eles estão em um intervalo entre 0 e 6. Ok, pessoal? E também alguns livros, pessoal, faz o seguinte, ó, eles representam assim, ó. Não é dizendo que essa representação está errada, também está certa, mas alguns livros também fazem assim, eles querem assim, ó. X, né? Eles apenas ignoram essa parte aqui do pertence ao conjunto, né? X tal que, né? X é maior do que zero e menor do que 6, tá bom? Mas essas duas representações aqui estão certas, tá bom? Apenas, né, dependendo do autor, tem autor de livro, tem autor de livro que considera essa resposta aqui. Já tem autores que consideram essa resposta aqui, mas isso vai muito depender do autor do livro, ok? Então, essa é a ideia aqui de representar do diagrama de Venn para o diagrama de Euler, né? Ou melhor, do diagrama de Euler para o diagrama de Venn dessa forma, certo? Ah, professor, e sendo ao contrário, como a gente vai fazer? Pessoal, sendo ao contrário, você vai fazer o seguinte, ó. Olha só, eu quero representar do diagrama entre chaves para o diagrama de Euler. Primeiramente, o diagrama de Euler, de Venn-Euler, né, é um conjunto que é representado por uma bolinha, né? Digamos, é uma bolinha. Aí vou atribuir um número para esse conjunto, né? Um nome para esse conjunto, que no caso é o conjunto A, já que o diagrama aqui entre chaves inicia-se pela letra A, você coloca A aqui, e agora você olha para o intervalo. Pessoal, quais são os números, aqui ó, os números x, que estão, tá bom? Não é que seja igual a 0 nem igual a 6, vale a pena dizer isso. Que estão entre 0 e 6. Ora, os números que estão entre 0 e 6 é 1, 2, 3, 4 e 5. Eles estão no intervalo de 0 a 6, né? Tá bom? Vale a pena dizer que eu não estou considerando nem o 0 nem o 6. Eles estão entre 0 e 6. Eles não são 0 e 6 também, né? Então, representei o diagrama entre chaves para o diagrama de Venn-Euler. Ok, pessoal? Então, essa foi a ideia principal que a gente começou na nossa primeira aula. Por questões técnicas, né, isso a gente não conseguiu, tá bom, falar um pouco mais sobre a ideia de inclusão e pertinência. Ok, pessoal? Então, eu vou tentar falar para vocês aqui nessa gravação um pouco, tá bom? Que na próxima aula a gente se aprofunda mais. Minha gente, quando a gente fala em conjunto, tem algumas simbologias que é importante salientar. Conjuntos. Quando a gente fala em conjunto, tem simbologias, tá certo? E essas simbologias advêm de algumas relações. E quais são essas relações? São as relações de pertinência, as relações de pertinência e inclusão, ok? Inclusão. Lembrando, pessoal, só vou colocar aqui alguns conceitos aqui. Relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto.
Entre elemento e conjunto. Isso aqui é muito importante a gente saber. Entre elemento e conjunto. Tá bom? Isso aqui é uma relação entre elemento e conjunto. Já as relações de inclusão, que não é apenas uma, são duas, aqui você vai ter umas relações. Você vai ter relações entre subconjunto e conjunto. E você vai ter relações entre conjunto e conjunto, ok? Professor, não estou entendendo, não. Mas, de fato, pessoal, isso aqui a gente não entende à primeira vista, não. Tem que ter exemplos, tem que ter exercícios, enfim, a gente vai aprendendo aos poucos, tá certo? Então, pessoal, vou começar logo com as relações de pertinência. Primeiro, pessoal, quando a gente fala em relações de pertinência, eu tenho que saber o que é um elemento, tá bom? Olha só, vou colocar um exemplo aqui. Exemplo. 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 Tomar um conjunto, vou chamar esse conjunto aqui de C. Conjunto C. Aqui eu tenho novamente a minha representação do diagrama de Venn, olha. E aqui eu tenho um conjunto 4, 5, 6, 8 e 10, digamos. 10. Então, pessoal, vejam só. Primeiramente, pessoal, vocês já viram, logo no início aqui dessa aula, eu falei para vocês que o meu conjunto é o meu universo. E o que tem dentro dele, que pode ser números, pode ser letras, pode ser objetos, são o que a gente chama de elementos. Tá bom? O que tem dentro do conjunto é o que a gente chama de elementos. Tá bom? Elementos. Então, os elementos, pessoal, é aqueles itens que tem dentro do conjunto. Ok? Aí vejam só, pessoal. Nesse caso aqui, os meus elementos são quem? É 4, 5, 6, 8 e 10. Esses são os meus elementos. Ora, pessoal, quando a gente fala em relação de pertinência, a gente está relacionando elemento e conjunto, tá bom? E as principais simbologias que entram na relação de pertinência é o pertence, tá bom? E o não pertence, que é representado por esse E cortado. Pertence e não pertence. Então, pessoal, olha só. Como é que eu posso dizer que esse 4, já que é um elemento, pertence ao conjunto C? Basta fazer isso. 4 pertence ao conjunto C. Estão vendo? Que é uma relação entre elemento e conjunto. Elemento 4 pertence a C, ao conjunto C. Da mesma forma que o 8 pertence ao conjunto C. Tá bom? Então, essas relações que eu estou usando aqui são as relações de pertinência. Corresponde à minha definição? Não corresponde, porque eu estou usando elementos e conjunto. Elemento com conjunto, elemento com conjunto. E todos esses elementos pertencem ao conjunto C. Agora, se porventura, pessoal, eu dissesse isso aqui, ó. 10, ou melhor, 11. 11 pertence ao conjunto C. Pessoal,
eu sei que eu estou usando uma relação correta, que é a relação de pertinência. Tá bom? Que eu estou falando de um elemento 11 que poderia estar aqui dentro, mas não está, dizendo que ele pertence ao conjunto C. Pertinência até que está certo, só o que está errado aqui seria a simbologia, né, pessoal? Porque 11, ele não pertence ao conjunto C. Tá certo, pessoal? 11 não pertence ao conjunto C. Como se eu falasse que 12 pertencia a C, também estaria errado. Pela relação de pertinência, eu estaria relacionando elemento com conjunto, mas nesse caso aqui a simbologia não é pertence, é não pertence, ok? Então, vale lembrar, quando a gente fala de relação de pertinência, é uma relação entre elemento e conjunto, e os símbolos que são usados são o pertence e o não pertence. Agora, quando a gente fala, pessoal, nas relações de inclusão, aí eu vou ter que mostrar para vocês aqui um detalhe importante, tá bom? Nas relações de inclusão, as relações de inclusão, aí a coisa muda. Nas relações de inclusão, as coisas mudam. Por quê? As coisas mudam porque a gente tem a relação entre subconjunto e conjunto, tá bom? E nós temos as relações de conjunto com conjunto, conjunto e conjunto. Para fazer essa explicação, pessoal, eu vou usar o mesmo conjunto que eu expliquei agora no flame anterior, tá certo? Ok? Então, ó, vou usar aquele mesmo conjunto que eu usei ainda há pouco. Vou chamar esse conjunto C aqui, minha representação diagrama de Venn, então vem 6, 7, 8, deixa eu ver aqui, 6, 7, não, é 4, 5, 6, 8, 10. 4, 4, 5, 6, 8 e 10. Aí você diz assim, professor, mas até aqui eu sei que isso aqui são os elementos. E pertence a C. Eu já vi que eu posso usar o pertence ou não pertence. Não é isso? Porque eu estou relacionando elemento com conjunto. Bem, pessoal, só que esses elementos, eles também são subconjuntos, tá bom? Esses elementos aqui também podem ser chamados de subconjunto de C. Mas para eu chamar esses elementos de subconjunto de C, eu tenho que colocar um ingrediente a mais entre eles. Eu tenho que colocar aqui uma simbologia, né? Um detalhe a mais. Digamos que aqui eu tenho o elemento 4. Tá bom? Desculpa aqui. Deixa eu escrever ele melhor. Aqui eu tenho o meu elemento 4. Só que 4 dessa forma é um elemento. Mas a partir do momento que eu escrevo 4 entre chaves, ele já não é mais um elemento, ele é um subconjunto. Ele é um subconjunto de C. Da mesma forma o 5. O 5, do jeito que está aqui, é um elemento. Mas a partir do momento que eu colocar aqui uma chave, né, colocar ele entre chaves aqui, ele passa de elemento a ser considerado um subconjunto. Agora, um subconjunto de quem? De C, certo? Então, ó, 4 é um subconjunto de C. Se ele tiver entre chaves, tá bom? Se ele tiver sem as chaves, ele não é um subconjunto, ele é um elemento, tá bom? Se ele tiver assim, ó,
ele não é um subconjunto. Do jeito que está aqui, ele não é um subconjunto, ele é um elemento. Mas se ele estiver entre chaves, ele passa a ser um subconjunto. Tá certo? Se ele estiver entre chaves, ele passa a ser um subconjunto. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, bem, professor, eu entendi que quando um elemento estiver entre chaves, ele deixa de ser um elemento e passa a ser um subconjunto. Isso aí eu entendi. Agora, quais são as simbologias que eu posso usar, tá bom? Eu posso usar para dizer se ele é um... Qual é as simbologias que eu posso usar entre subconjunto e conjunto? Já que aqui, ó, estou relacionando a ideia de subconjunto e conjunto. Pessoal, a ideia aí vai ser o quê? O contido, que é representado pela letra C, ou não está contido. Tá certo? Da mesma forma é aqui no C, num conjunto com conjunto, que eu vou explicar depois. Só que essa história de contido ou não está contido, pessoal, também pode se transformar, né? Aqui é contido ou não está contido, né? Vou colocar aqui embaixo. Essa história de contido ou não está contido, que é representado pelo C ou o C cortado, né? Isso aqui pode ser contido ou não está contido, ou não está contido, ou também pode ser chamado como contém ou não contém. Aí você pode estar se perguntando, sim, professor, se os símbolos são os mesmos para ambas as definições, o que vai mudar de um para o outro? Pessoal, o que vai mudar de um para o outro é o lado, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês algum exemplo aqui. Mas a princípio, já que a gente está usando essa definição, tá certo? Do subconjunto, ok? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Se eu pegar o elemento 4 e colocar ele entre chaves, tá certo? O elemento 4 aqui que estava sem as chaves, e a partir do momento que eu coloco ele entre chaves, ele deixa de ser um elemento e passa a ser um subconjunto. Então, a relação que eu vou colocar aqui não é a relação de pertence a C, né? Porque se eu colocar dessa forma, está errado. A relação de pertence aqui, ó, só pode ser usado entre elemento e conjunto, que no caso seria pertinência, entre elemento e conjunto. Só que aqui eu não tenho um elemento, eu tenho um subconjunto. Então a relação que eu vou usar é a relação de inclusão. Ou seja, o subconjunto 4 está contido em C. Faz esse C grandão aqui para não confundir. Esse subconjunto 4 está contido em C, ok? Da mesma forma que o 5 como um elemento, o 5 aqui está como elemento, se eu botar ele entre chaves, ele não é mais um elemento, ele é um subconjunto. Então, o subconjunto 5 está contido em C. Da mesma forma que o 8, o subconjunto 8, aqui é um elemento, mas aqui é um subconjunto, está contido em C. E da mesma forma, se tivesse aqui um subconjunto 11, eu colocasse aqui, ele não está contido
ele não está contido em C. Ok? Beleza, pessoal? Então, quando a gente estiver falando de subconjunto e conjunto, é que é contido ou não está contido, tá bom? Esse contido ou não está contido é quando eu estou relacionando subconjunto com conjunto. Nesse caso aqui, ó, subconjunto 4 e o conjunto C. O subconjunto 4 está contido em C. O subconjunto 5, né, que aqui é um subconjunto, aqui é um elemento, mas aqui eu transformei em um subconjunto, está contido em C. O subconjunto 8 está contido em C. O subconjunto 11 não está contido em C, ok? Então aqui, ó, eu estou usando aí, beleza? Ah, professor, tá bom, eu entendi quando é elemento com conjunto, subconjunto com conjunto. Elemento com conjunto eu vou usar pertence ou não pertence. Subconjunto com conjunto eu vou usar contido ou não está contido. E agora, como é que eu vou usar o contém ou não contém? Beleza, então, pessoal, vamos lá. Vou passar aqui para o próximo frame. Então, pessoal, olha só. Vou usar aqui agora um conjunto qualquer aqui, ó. Um conjunto P. Eu tenho aqui o meu diagrama de Venn. E eu vou colocar aqui uns elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam só, pessoal. Pessoal, olha só. Nesse B aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eles são elementos, não é isso? Agora lembrando, se eu colocasse chaves aqui, ó, eles, por exemplo, eu coloco esse 1 aqui, ele está como elemento. Mas se eu colocasse ele entre chaves, ele deixaria de ser um elemento e passaria a ser um subconjunto, não é isso? Beleza. Então, vejam só. Dentro desse conjunto aqui, pessoal, eu posso formar pequenos conjuntos. Digamos, ó, eu tenho um conjunto B aqui. Mas se eu quisesse formar, pessoal, um conjunto C, representado por 1, 2 e 3. Se eu quisesse representar, pessoal, um conjunto D por 4, 5 e 6, e eu quisesse representar um conjunto E por 7 e 8. Vocês estão vendo, pessoal, que esses conjuntos que foram formados, que eu formei agora, eles estão dentro de B? Ó, conjunto C, 1, 2, 3. 1, 2, 3 não está dentro de B? Aqui, ó, conjunto D, 4, 5, 6. 4, 5, 6 não está dentro de B? 7 e 8. Deixa eu escrever melhor aqui, que esses números aqui estão horríveis. 7 e 8 também não está dentro de B. Então, pessoal, veja o seguinte, ó. Veja o seguinte. Aqui eu tenho conjuntos. E esses conjuntos, pessoal, estão dentro de B. Agora veja o seguinte. Quando eu tiver isso aqui, eu não vou usar a relação de pertinência, né? Porque eu estou relacionando conjunto com conjunto. Esses conjuntos estão dentro de B. Eu estou relacionando aqui, ó, conjunto com conjunto. E eles estão dentro de B. Eu não estou relacionando elementos. E nem estou relacionando subjuntos, estou relacionando conjunto. Então, esses conjuntos aqui estão dentro de B. Então, qual é a ideia que eu vou usar? É de contém ou não contém. Ok? É contém ou não contém. O símbolo, pessoal, é o mesmo.
o C cortado, ou C cortado. Agora, o que vai diferenciar é o lado, tá bom? Vejam só. Esse conjunto C aqui, pessoal. Desculpa aqui, deixa eu apagar aqui melhor. O conjunto B, ele contém C, pessoal? O conjunto B, se nós olharmos aqui para o conjunto B, ele contém C? Deixa eu ver. O conjunto C é 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Ora, no conjunto B eu tenho 1, 2 e 3. Então, o conjunto B contém... Olha só. Tá vendo que o C está aberto para o conjunto que contém o outro? Tá bom? E da mesma forma também eu posso dizer que o conjunto C está contido em B, tá bom? Esse C aqui, ele faz quase o mesmo papel de subconjunto, tá bom? Ele está contido em B. E B contém C. Tá vendo que o lado aberto do Czinho aqui, do contém, está aberto para o conjunto B, que contém o C, tá bom? Então, B contém C. Como B contém D. Por quê? Porque o conjunto D é 4, 5, 6. E 4, 5, 6 tem aqui no conjunto B, ó. Então, B contém D. Como D está contido, ó, a parte fechada fica voltada para o conjunto que está contido dentro do outro. B contém D e D está contido dentro de B, certo? Assim como ou melhor, como B contém E. E E está contido dentro de B, ok? Da mesma forma, se eu colocasse um conjunto F aqui, o conjunto F representado por 10, 11 e 12. 10 e 12, vocês estão vendo que 10, 11 e 12 não está dentro de B. É um conjunto que eu não estou observando aqui dentro de B. Então, B não contém F. Assim como F não está contido dentro de B, ok? Então vocês têm que tomar cuidado muito com essa historinha aqui, ó. Tá bom? Lembrando, subconjunto com conjunto, contido ou não está contido. Conjunto com conjunto, contém ou não contém, certo? E lembrando, pessoal, que quando o conjunto menor que está dentro do outro, digamos aqui, esse conjunto C aqui, né, um conjunto menor do que o B, porque 1, 2 e 3 está aqui, ó, dentro de B. Ele funciona quase como subconjunto, entendeu? Agora só que o lado aberto vai ficar para o conjunto maior. O conjunto B aqui, ó, é muito maior do que o conjunto E. Ele está contido dentro de B, por isso que ele forma um papel de subconjunto nessa ideia, ok? Tá certo, pessoal? Enfim, eu sei que dúvidas aí vão restar. Eu espero ter dado mais ou menos a ideia que eu queria repassar para vocês. E na próxima aula a gente vai passar algumas atividades, tá certo? Na próxima aula aqui vai ter algumas atividades para vocês. E eu vou tentar sanar algumas dúvidas, tá bom? Através do chat e através de mensagens, qualquer dúvida relacionada a essas ideias principais de conjunto, as explicações, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Que a gente vai fazer o melhor para vocês, tá certo? Então, agradeço a todos. Vou postar essa aula futuramente aqui no meu canal, Rony Física Mate, e também nos grupos de WhatsApp, ok? Um grande abraço e bons estudos a todos.